Olá pessoal, bom dia. Estou aqui no Centro de Mídias, na SEDUC, para que a gente possa tratar de algumas providências relacionadas às atividades escolares, principalmente dos alunos da capital. Eu havia suspendido por um prazo de 15 dias as aulas da rede estadual aqui na capital, depois nós ampliamos para a região metropolitana e ontem eu baixei um decreto suspendendo as aulas em todos os municípios do estado do Amazonas. E são medidas necessárias para que a gente possa conter o avanço do coronavírus. E aí nós estamos trabalhando com a SEDUC e com outros órgãos para entender como é que nós vamos caminhar e que alternativas serão apresentadas para não haver prejuízos para os alunos. E hoje eu estou aqui com o secretário de Educação, o Fabian, e também com o Oswaldo, que é o diretor-presidente lá da TV Encontro das Águas, que agora nós vamos fazer um lançamento de um programa chamado Aula em Casa, em que os alunos vão ter a oportunidade de acompanhar os conteúdos programáticos, né, de cada disciplina e de cada série. E esse programa vai ser testado nesse fim de semana e deve começar a funcionar a partir de segunda-feira, em que os alunos vão estar em casa e eles vão poder acompanhar as aulas. E aí nós temos os canais, que aqui nós vamos anunciar que canais são esses, canal de TV aberto, em que os alunos vão poder acompanhar essas aulas. Tem um aplicativo que será baixado, né, para fazer a interação com os professores, para poder tirar as dúvidas. Há um outro aplicativo em que os alunos podem rever os conteúdos, rever as matérias, e tudo isso para que a gente não perca esse tempo, que é um tempo precioso, principalmente para a molecada que está aí nesse período, né, de escolar, e para que a gente aproveite o máximo e com muita responsabilidade esse momento que a gente está em casa. Lembrando que a suspensão das atividades no estado do Amazonas não significa que as pessoas estão de férias. Tem muita gente confundindo isso, tem muita gente achando que não está indo para a escola porque está de férias. E não é isso. As medidas que o mundo está tomando em relação à suspensão das atividades letivas é para preservar a nossa população e evitar que o vírus se propague. Estou aqui com o Fabian, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar o programa Aula em Casa, aproveitando a tecnologia que nós temos aqui do Centro de Mídias, de levar aulas para o interior do estado. Então, Fabian, bom dia. Como é que nós vamos trabalhar com aula em casa? Bom dia, governador. Bem, na verdade é preciso que a gente diga primeiro que essa é uma medida absolutamente inovadora do estado do Amazonas e que vai servir também de paradigma para outros estados que também necessitem de tecnologia e know-how nessa área. Então, o Centro de Mídias em Educação do estado do Amazonas é um projeto já consolidado no nosso estado, existe já há alguns anos, e transmite aulas para as zonas rurais dos municípios do interior, né, por meio de uma transmissão via satélite com uso de internet. Então, para adequar esse projeto a essa realidade, nós conversamos com a TV Encontro das Águas para viabilizar a possibilidade de transmitir essas nossas aulas para a TV aberta. A TV Encontro das Águas tem 4 canais, né, o 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e talvez o 2.5, depois o Dr. Oswaldo pode nos esclarecer também, e cada um desses canais vai estar responsável pela transmissão de aulas relativas a determinada série ou ano escolar. Então o canal 2.2 vai transmitir as aulas do 6º ano pela manhã e do 7º ano pela tarde. O canal 2.3 vai transmitir as aulas do 8º ano pela manhã, do 9º ano pela tarde. E o canal 2.4 vai transmitir as aulas do ensino médio. A primeira série do ensino médio pela manhã, a segunda à tarde e a terceira à noite. Então, as transmissões elas começam às 8 horas da manhã e o aluno, e a gente precisa do apoio das famílias, porque é preciso que os pais estejam lá para garantir que os alunos assistam e cobrem dos alunos que eles assistam às aulas. Eles vão assistir às aulas,
e vão poder interagir em tempo real com os professores por meio de um aplicativo humano que eles vão baixar gratuitamente pela internet. Então, eles vão interagir com os professores, tirar dúvidas ao longo da aula e após o término da aula eles vão poder acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem e tudo isso vai estar muito bem divulgado, governador, para que nossos alunos saibam realmente como ter acesso a essas ferramentas. E nesse ambiente virtual de aprendizagem, o aluno vai poder reassistir as aulas, ele vai ter acesso a exercícios de fixação do conteúdo, ele vai ter acesso a apostilas e materiais complementares. As aulas elas vão se dar da seguinte forma: num dia se ministra o conteúdo, no dia seguinte se revisa aquele conteúdo e se fixa aquele conteúdo por meio da execução das atividades que estão no ambiente virtual de aprendizagem. A gente precisa, governador, do engajamento de todos, pais, professores e toda a comunidade escolar. Os professores vão estar em casa, mas eles vão estar em casa acompanhando as aulas e engajando os seus alunos. Hoje em dia é muito comum o uso de grupos de WhatsApp entre professores e alunos. Então, os professores vão se utilizar desse mecanismo, dessa tecnologia para engajar os seus alunos e para garantir que eles estejam assistindo. Findo esse período, quando as aulas efetivamente retornarem para a metodologia tradicional, digamos assim, as aulas presenciais, o professor vai fazer uma verificação de aprendizagem. E feita essa verificação de aprendizagem, averiguando que houve a aprendizagem, os conteúdos vão ser dados como ministrados. Nós tivemos o cuidado de seguir todas as orientações do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação, que aprovou nos últimos dias por portaria essa modalidade não presencial de aulas para o Estado do Amazonas. Então a gente vai atender inicialmente os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, todos os anos do ensino médio na capital e nos municípios onde a TV Encontro das Águas transmita. E ao longo dos próximos dias, a gente vai adicionando a esse projeto outras funcionalidades e outros serviços, como, por exemplo, o atendimento do 1º ao 5º ano e também o atendimento paulatino aos municípios do interior. Oswaldo, nós vamos ter essas aulas em canal aberto, lá pela TV Encontro das Águas, e naturalmente que a gente teve que fazer algumas adaptações para que isso fosse possível. Eu queria que você falasse quais foram esses caminhos traçados para que a gente pudesse chegar até aqui. Boa tarde, bom dia a todos. Esse processo ele tem vários atores, né? E eu disse para o senhor há pouco tempo que o senhor é o ator principal desse projeto, quando nós o procuramos o ano passado com o projeto de reformulação da TV pública do Estado do Amazonas. Foi quando nasceu a TV Encontro das Águas, associada da TV Brasil, da EBC. Com isso, foi permitido, por ser a EBC uma emissora pública federal, ter um braço estendido para a TV Encontro das Águas na condição de associada a ter a multiplicidade de canal. Esse era um projeto, o que o senhor bem sabe, que nós estávamos preparando para o futuro. Mas em face dessa necessidade preemente, dessa urgência de utilizar essa multiplicidade de canal para chegar aos alunos da rede pública estadual do Amazonas, principalmente aqui de Manaus e os municípios aqui limítrofes, nós tomamos todas as providências a partir do momento que fomos acionados pelo secretário Fabian, e havia necessidade de alguns equipamentos complementares para que isso fosse acontecer. E essa providência foi tomada com a sua autorização e nós estaremos instalando hoje à noite, deve terminar amanhã até na hora do almoço, a instalação desses equipamentos. A partir de aí nós entramos em fase de teste para que segunda-feira, às 8 da manhã, seja iniciado pelos canais 2.2 SEDUC, 2.3 SEDUC e 2.4 SEDUC a transmissão das aulas do ensino fundamental e ensino médio. As aulas irão acontecer, a transmissão, das 8 às 12 horas, às 11h50 mais ou menos. Haverá um intervalo até às 13 para o período da tarde, depois à noite também com essa transmissão. E no dia seguinte haverá o reprise das aulas do dia anterior.
Então, nós estamos aparelhados, estamos trabalhando o tempo todo para que isso amanhã, no final da tarde, a gente possa já estar com os testes concluídos. E aí é muito importante, governador, a orientação para os pais, principalmente, que haverá necessidade de sintonização dos canais 2.2, 2.3 e 2.4 no seu aparelho receptor em casa, no seu televisor. Mas isso só será possível a partir do momento que nós estivermos com os testes concluídos e com os equipamentos instalados. Então, esse fim de semana, nós faremos testes e aí, na segunda-feira, nós já vamos começar com essas aulas. Na primeira semana, serão aulas gravadas, que a gente já tem preparado aqui no Centro de Mídias, mesmo com aulas gravadas a partir do aplicativo Mano. É importante que os alunos e os pais fiquem atentos, porque há interação com os professores, que estarão de plantão para tirar as dúvidas que surgirem por parte desses alunos. E aí, para a semana seguinte, nós já estamos preparando aulas ao vivo, em que o professor estará lá em tempo real, dando os esclarecimentos, e aí, mais uma vez, a equipe de profissionais da área de educação vão estar ali no aplicativo Mano, tirando as dúvidas. Só para deixar claro, nós vamos ter aulas através desses canais de televisão, canais abertos, em que, nesse fim de semana, inclusive, já pode sintonizar, a partir de sábado e domingo, porque eles vão estar em teste. Nós temos o aplicativo Mano, que você pode baixar, e também um outro aplicativo chamado AVA, que é possível você rever as aulas que serão disponibilizadas através desses canais. Eu tenho aqui perguntas da imprensa sobre essa iniciativa, que é uma iniciativa inovadora. Aliás, o Centro de Mídias é referência mundial, nós não temos nada igual ao caso do estado do Amazonas, até mesmo levando em consideração a nossa logística, a nossa dificuldade, que é ter acesso ao interior. A Rádio Rio Mar está perguntando o seguinte: como esse regime de aulas não presenciais pode ser garantido sem a garantia de que os alunos tenham acesso à internet em casa? E aí eu queria que o Fabiano explicasse isso, porque o que acontece? Será em canal aberto, ou seja, todo mundo que tem televisão vai poder sintonizar sem nenhum problema, mas aí tem o aplicativo AVA para fazer essa interação. Como é que acontece nesses casos? Exatamente. Então não há necessidade, governador, dos alunos terem acesso à internet, basta que tenham uma televisão em casa e a TV aberta para que assistam às aulas. Quem não conseguir acessar as aulas ou não estiver em casa, eventualmente, nesse momento, também vai poder acessar as aulas, assistir às aulas em tempo real pelas nossas mídias sociais. Então, a gente vai fazer lives das aulas pelas mídias sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, e essas aulas também vão ficar disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, quando o aluno entra no site da SEDUC, seduc.am.gov.br, tem um bannerzinho lá, ambiente virtual de aprendizagem, e ele vai se cadastrar naquele ambiente virtual de aprendizagem com seu número de matrícula, suas informações pessoais, para ter acesso irrestrito a esse conteúdo. Então, não há necessidade de internet para assistir às aulas, mas, obviamente, a gente vai precisar da internet para o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho uma outra pergunta aqui que não diz respeito à questão da educação e nem esse programa que nós estamos lançando aqui, mas diz respeito à questão do combate ao coronavírus e também algo relacionado à área de saúde, e é importante o esclarecimento. E a gente tem recebido uma série de questionamentos sobre o pagamento dos enfermeiros. E eu tenho a esclarecer o seguinte: nós tivemos, de fato, um problema com relação ao pagamento desses profissionais em razão dessa avalanche de demandas que surgiram inesperadamente por causa do coronavírus. Mas ontem mesmo eu determinei o pagamento de um mês. Então, portanto, essa semana, no fim de semana, os profissionais de enfermagem estarão recebendo os seus proventos. Vale lembrar que esses enfermeiros são de empresas contratadas, não são servidores contratados diretos do Estado. Esses servidores que têm contratos diretos com o Estado estão recebendo seus proventos
em dia, né? Nós tivemos problemas aí com o pagamento dessas empresas que contratam enfermagem, que nós já estamos regularizando, e volto a enfatizar, ontem eu autorizei o pagamento. Rádio Mix. As aulas só vão depender da internet dos alunos e se alguns não tiverem. Foi o que o Fabian acabou de explicar sobre que vai ser em canal aberto e, naturalmente, quem tem acesso à internet vai poder fazer essa interação. Complementarmente. Quais as medidas econômicas nesse período de pandemia o governo vai tomar para manter os pagamentos em dia, tanto de fornecedores quanto de funcionários? Bom, a nossa equipe da Cefaz está trabalhando, né, todos os dias para fazer os levantamentos necessários para entender quanto que a gente vai ter de prejuízo nos próximos dias. Hoje a gente não consegue ter esse número, porque nós não sabemos qual o comportamento da doença no Brasil e principalmente aqui no estado do Amazonas. Então, tudo vai depender desse fator, porque à medida em que a doença vai avançando, mais atividades econômicas vão sendo suprimidas, ou pelo menos o funcionamento delas, como os estabelecimentos comerciais, como a ida das pessoas ao centro comercial, que acaba diminuindo, a indústria, em certa medida, também acaba parando, e aí, consequentemente, a atividade econômica vai diminuindo, isso impacta na arrecadação de tributos, e aí se torna um desafio cada vez maior ao governo do estado para honrar aí serviços essenciais, como na área de saúde, segurança, educação e principalmente o pagamento do servidor público. Mas a gente está muito atento a essa situação, inclusive na segunda-feira nós devemos encaminhar um pacote de medidas para a Assembleia Legislativa para que a gente possa começar a fazer essa contenção para que as nossas economias, para que a nossa finança seja suficiente para garantir o funcionamento de serviços essenciais. Pergunta da CNN Brasil. Como deve funcionar o sistema de aula nos próximos dias, se vai ser adotado um sistema de ensino à distância? É isso que a gente já explicou, né, Fabiano? Na verdade, é um sistema de ensino não presencial e multimodal, multimeios, porque a gente vai ter a transmissão, o ambiente virtual de aprendizagem e o aplicativo de interação. Muito bem. A gente vai fazer os testes nesse fim de semana e aí segunda-feira nós vamos começar essas atividades efetivamente. O nome desse programa chama-se Aula em Casa, é um programa inovador no mundo, inclusive o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento e que tem uma relação muito estreita com o estado do Amazonas no financiamento de obras de saneamento dos igarapés, tem uma relação muito forte no que diz respeito à questão da educação, inclusive muitos investimentos foram feitos aqui no estado, como a construção das escolas de tempo integral no interior, algumas que inclusive estão em andamento, já se colocou à disposição para vir ao estado do Amazonas, conhecer o programa e também levar para outros estados. Então a gente vai estar muito otimista, né, com o programa que a gente está lançando aqui e da oportunidade que a gente vai estar dando para esses alunos que estão em casa e que vão poder aproveitar esse tempo. E aí, no momento em que nós temos a garantia e a avaliação de que esses alunos tiveram essa aprendizagem, nós vamos poder garantir aos alunos e aos professores férias, vamos poder garantir o recesso. Agora, é importante que haja o empenho de todos. Nós estamos enfrentando um problema que é uma pandemia mundial por conta do coronavírus. Nós não estamos em casa ou não estamos desobrigados ou não estamos indo para a escola porque nós estamos de férias. Não é isso. Ninguém está de férias, né? Nós vamos continuar estudando, vamos continuar levando as nossas atividades letivas até se persistir essa questão do coronavírus. Então nós pedimos a colaboração de todo mundo nesse sentido. Mais alguma pergunta? Está tudo ok? Chegou alguma coisa dos jornalistas? Não, Dani? Não? Mais uma? Agora esse é o nosso modelo de entrevista coletiva, né? Em outros momentos a gente chamaria todos os jornalistas, mas para evitar aglomerações a gente está fazendo virtualmente.
A medida vai ajudar a não comprometer o calendário escolar. Após o retorno, os alunos serão submetidos à avaliação para dar o conteúdo como lecionado? Exatamente isso. A ideia é que haja esse acompanhamento pelo professor regente ao longo de todo o período e, finalizado esse período de aulas não presenciais, o professor vai fazer a verificação da aprendizagem. E uma vez atestada a aprendizagem, validada a aprendizagem, o conteúdo será dado como de fato ministrado. Eu vou abrir aqui para responder também um questionamento que estão me fazendo sobre as determinações que foram tomadas ontem pelo governo do estado com relação à suspensão do transporte fluvial intermunicipal, né? E ontem eu baixei um decreto proibindo ou limitando o embarque de passageiros para o interior. As medidas que nós estamos tomando são medidas para proteger a vida das pessoas. São medidas que nós estamos tomando para proteger a sua vida, né? Ontem nós ainda percebemos muitos barcos saindo lotados daqui. A gente entende a necessidade, principalmente de quem está no interior, fazer essa viagem, porque o cidadão que vem do interior para cá nem sempre tem onde ficar, o transporte é caro, a alimentação é cara, a estadia também é caro, às vezes fica ali na casa de um amigo, na casa de um parente, e eu sei da dificuldade. Mas a gente espera que as pessoas possam efetivamente cumprir, né? Não tem como eu mandar a polícia e impedir que um cidadão desse embarque. E não é do meu feitio também tomar esse tipo de atitude drástica. Mas a gente espera que a gente não chegue a esse ponto, né? Por isso eu peço compreensão das pessoas. Nós estamos monitorando toda essa situação, lembrando que está permitido o transporte de carga para o interior, que são os mantimentos, a alimentação, combustível, até para que o nosso pessoal no interior não fique desassistido. Mas é algo que a gente vai estar monitorando para que reduza a quantidade de passageiros, para que reduza o transporte de passageiro nos próximos dias e que a gente não tenha que usar medidas drásticas ou outros meios para impedir que haja o transporte de passageiros. O nosso objetivo não é tolir o direito que é constitucional do cidadão de ir e vir. O nosso objetivo é proteger vidas, é proteger o cidadão. Esse negócio do coronavírus é um negócio muito sério. O que aconteceu na China, o que está acontecendo agora na Itália, que inclusive já superou a quantidade de mortes lá da China, é um negócio que nos preocupa muito. E eu, enquanto chefe de Estado, tenho que ter essa preocupação. E eu vou proteger o meu povo tomando todas as medidas que forem necessárias, tudo que tiver ao nosso alcance, tudo que tiver dentro da legislação, nós vamos determinar para que esse vírus não se alastre e não cause o prejuízo que nós temos medo que cause, que são a vida das pessoas, que são pessoas que precisam ser protegidas, sobretudo os idosos, que fazem parte desse grupo de risco. Nós estamos acompanhando tudo que acontece relacionado ao coronavírus. Nossa equipe da Fundação de Vigilância em Saúde tem dobrado o seu horário, está trabalhando 24 horas para monitorar todas essas situações, né? O que a gente está fazendo é espaçando o tempo, né, para que as pessoas não fiquem contaminadas ao mesmo tempo, para que não haja uma superocupação nas nossas unidades de saúde. Hoje, inclusive, eu estive lá no Hospital Delfim Aziz, que é um hospital de referência, vai ser o nosso hospital de referência para atendimento do coronavírus. E hoje, inclusive, nós temos hoje, se a gente precisar, 50 leitos disponíveis para atender casos que possam se agravar do coronavírus, e a gente pode chegar até 350 leitos para atender essas pessoas. Bom, mais alguma pergunta? Pergunta sobre reunião dos cultos religiosos. O que acontece? Há uma orientação do governo do estado, inclusive a gente baixou um decreto orientando e sugerindo que esses locais pudessem
suspender as suas atividades, né, e que essas atividades religiosas pudessem ser feitas virtualmente. E aqui eu quero fazer um registro. Hoje de manhã recebi uma mensagem do pastor Jonatas Câmara, que é da Assembleia de Deus, falando sobre os procedimentos que são adotados por essa igreja, de inclusive suspender as atividades e no caso em que houvesse as reuniões, elas seriam seguindo as regras de distanciamento e entendendo esse pedido que é feito pelo governo do Estado, essa sugestão do governo do Estado e entendendo a necessidade de que isso é para o bem de todos, que é para a proteção do cidadão. Então a gente já tem essa resposta positiva dos líderes religiosos no sentido de fazer a suspensão desses eventos, desses encontros religiosos, né, e fazer de forma virtual. BNC está perguntando aqui se tem alguma medida com relação aos bancos públicos. Bom, com relação aos bancos, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. O que nós estamos fazendo nesses casos? Nós estamos entrando em contato com algumas instituições para ver como é que a gente consegue caminhar e evitar a questão da aglomeração. Inclusive, muitas das unidades bancárias já começaram a reduzir os seus atendimentos e eles estão sendo feitos online, né? Às vezes ali no caixa eletrônico. Então, as pessoas podem baixar o aplicativo. Esse é o momento também da gente começar a usar as redes sociais e a disponibilidade desses serviços e só vá ao banco em caso de extrema necessidade. Né? Nós estamos também em contato com a Anvisa, porque há um grande questionamento sobre o monitoramento lá no aeroporto. Aquela é uma área que é de responsabilidade da Infraero, é responsabilidade do governo federal, e o Estado não tem como entrar lá. Né? Isso daí ainda carece de um entendimento com esses órgãos para que efetivamente o Estado possa estar presente e fazer esse trabalho de fiscalização. Mas é um entendimento que nós estamos procurando, porque está todo mundo na mesma situação. Governo estadual, governo federal, governo municipal, os empresários, o cidadão comum, todo mundo, porque todo mundo está sendo afetado de um jeito ou de outro pelo coronavírus. Então é uma responsabilidade que todos nós vamos ter que assumir. No mais, hoje à tarde, a doutora Rosimeire, como sempre, vai dar a sua entrevista coletiva para falar sobre atualizar os números que nós temos de casos suspeitos e também de casos confirmados aqui no estado do Amazonas e como está esse quadro epidemiológico aqui na região. E só antes de encerrar, um alerta, pessoal. Tem muita gente falando sobre a medicação que é utilizada para o combate da malária. Né? Há alguns estudos que indicam que esse medicamento reduz, né, os impactos do coronavírus. Não saia por aí comprando esse medicamento. Não, se você não tiver necessidade para tomá-lo. Todo medicamento tem que ser tomado de acordo com a prescrição médica. E ainda não há nenhum indicativo da Organização Mundial da Saúde, nenhum indicativo do Ministério da Saúde do Brasil, da Anvisa, para a utilização desse medicamento para o tratamento do coronavírus. Então, tome muito cuidado com relação a isso. E assim que nós tivermos qualquer informação nesse sentido, e aí eu estou consultando pessoalmente especialistas, nós temos inclusive a doutora Rosimeire, que é PhD no assunto, o estado do Amazonas é referência no tratamento da malária, mas essas informações elas têm que ser tratadas de forma muito responsável e também muito cuidadosa. Obrigado, Fabiano, obrigado, Oswaldo. Vamos trabalhar para fazer os testes necessários para colocar no ar aí as nossas atividades letivas pelos canais 2.2, 2.3, 2.4 e 2.1 também? Não, 2.1 é o canal principal, esse segue com a programação. 2.2, 2.3, 2.4 e a gente vai trabalhar para colocar o 2.5 também? Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Um bom dia a todos, bom almoço e saúde.